Olá, seja muito bem-vindo à nossa transmissão do culto de hoje, em especial a você que é da nossa igreja do Vila Nova Itaim. Seja muito bem-vindo a esse momento onde nós estamos iniciando a nossa semana especial, a semana do reencontro. Nosso objetivo aqui é que durante uma semana toda nós estejamos juntos, ligados, mesmo à distância, cada um no seu lugar, você aí na sua casa, ou você que está nos acompanhando em outro lugar, você de alguma forma possa ter o seu encontro, ou quem sabe, um reencontro com Deus aqui durante esses dias, durante essa semana. É um privilégio poder falar com você, e como eu disse, em especial os irmãos da igreja do Vila Nova Itaim, fica o nosso abraço, dizer que nós estamos juntos em oração, para que o Senhor continue restabelecendo aquilo que nós perdemos aí por uma ocasião de um sinistro que aconteceu recentemente na igreja. Você que não é dessa igreja, ore por nós. Nosso desafio lá é muito grande, perdemos muitas coisas, então ore por nós. Eu quero hoje te convidar a pegar a sua Bíblia. Está com a Bíblia aí pertinho de você? Está acompanhando pelo celular? Deixa o celular aí um pouquinho, vou te dar um tempo, vai lá, busca a Bíblia. Se você está acompanhando pela televisão, corre lá, pega o teu celular, pega a sua Bíblia e nós vamos juntos hoje estudar um texto bíblico muito especial. Quero te convidar então, você que já pegou a Bíblia, o texto é Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia aí comigo. A minha já está aqui, eu vou deixar marcadinho em Lucas capítulo 15. Esse é o texto, ó. A minha já está marcada, se você tiver uma fitinha vermelha na sua Bíblia, marca aí também esse texto. Nós não vamos ler agora, nós vamos ler daqui a pouquinho. Portanto, se você está com a sua Bíblia, por favor, pegue aí e deixa ela marcadinha. Pode colocar em cima do teu colo, ou quem sabe em outro lugar aí do lado do sofá. Daqui a pouquinho nós vamos para o texto bíblico. Antes, porém, eu quero te convidar a orar comigo. Vamos pedir a presença do Senhor, que essa presença do Deus Espírito Santo, a presença de Jesus, de Deus o Pai, possa nos ligar como uma só família, como um só corpo, uma só igreja, mesmo estando distantes uns dos outros. Nós vamos buscar o Senhor agora. Do jeito que você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso bom Pai, como é bom poder saber que o Senhor consegue, através da tecnologia, nos unir num só propósito, te adorar. Mas não só te adorar, mas ter um encontro contigo aqui agora. É a tua palavra que será aberta. Eu te peço que o Senhor fale de maneira poderosa a todos nós. É o que rogamos por Jesus. Amém. Esse texto que eu pedi para você abrir hoje, ele me lembra de uma pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você pode até responder aí com a sua família, quem estiver aí perto de você. Você já esteve perdido alguma vez na vida? Já se perdeu da família quando foi para a praia? Ou quem sabe num passeio no shopping quando era criança? Em alguma ocasião, já se sentiu perdido? Agora eu vou mais para um papo de adulto. Agora, no atual estágio em que você está, você que é adulto e está me ouvindo, já se sentiu perdido na vida de ter que tomar uma decisão e não saber para onde ir? Ou que decisão tomar? Estar perdido é uma das piores sensações que existem na vida. Agora, ao passo que estar perdido é muito ruim, ser encontrado ou se encontrar é muito bom. E hoje o meu recado especial é para você que já se sentiu perdido na vida ou que está se sentindo perdido agora. Essa mensagem de hoje é para você. Você que já fez parte da igreja, você que está voltando agora. Hoje eu quero já, quem sabe, de forma até profética dizer para você. Você está voltando. Na verdade, você já voltou. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas você já voltou. Esse é o caminho. Andai por ele, diz a palavra. Lucas capítulo 15 é um texto que eu pedi para você abrir, a minha Bíblia está aqui, vamos ler daqui a pouquinho. Mas o nosso estudo de hoje é baseado nesse capítulo. E esse capítulo ele começa com Jesus se encontrando com pessoas. Jesus era um especialista em pessoas, ele amava estar com as pessoas. E é interessante que nesse capítulo, Jesus está com um grupo especial de pessoas que era meio que colocado de lado pela comunidade religiosa da época. Os religiosos, ditos religiosos da época, eles tinham um certo preconceito com algumas pessoas que eram tidos pecadores para aquele momento. Eu estou falando, por exemplo, de cobradores de impostos. Os cobradores de impostos como Zaqueu, Mateus, por exemplo, esses eram homens que eram judeus, que cobravam impostos para o Império Romano. Então era como se alguém do próprio povo tivesse traindo o seu povo, levando dinheiro que era tão suado dos trabalhadores judeus para o Império Romano, que subjugava o país naquele momento. Então, a pessoa que era um cobrador de impostos era tido não só como um traidor, mas muitas vezes também era tido como um ladrão.
Aquele que, ao invés de cobrar X, ele cobrava 3 vezes mais para embolsar um dinheiro e enriquecer. Caso de Zaqueu, por exemplo, que depois que se converteu a Jesus, teve que voltar devolvendo tudo para as pessoas que ele havia roubado e algumas vezes mais. Então, um cobrador de impostos ele é muito mal visto na sociedade judaica, como um traidor, como um ladrão. Outro grupo que era tido como pecador naquela época para a comunidade religiosa eram as prostitutas. As mulheres que muitas vezes estavam vivendo aquela vida não porque queriam, mas por uma forma que a vida impôs sobre elas, eram tidas como pecadores e pessoas que não deveriam se misturar. Naquela época, muitos até citavam textos bíblicos dizendo que aquele que é de fato homem, uma mulher de Deus, não se assenta à roda dos escarnecedores, como diz o primeiro salmo. Assim como muitas vezes hoje em dia você ouve a mesma coisa. Não te parece familiar quando alguns dizem assim, crente que é crente não se mistura com esse tipo de gente. Crente que é crente, ele não pode estar ali, nesse tipo de roda, nesse tipo de conversa. É claro que existem princípios que são inegociáveis, mas se eu tenho uma notícia para te dar, sim, crente, cristão, evangélico, aquele que crê em Deus, sim, ele se mistura com outras pessoas, como Jesus fez, seguindo o modelo do mestre. Por que você está dizendo isso, pastor? Você lembra que Jesus disse sobre essa questão de estar próximo às pessoas? Vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Luz só faz diferença se estiver na escuridão. Luz com luz não faz diferença nenhuma. Agora, luz na escuridão faz total diferença. Por isso, o cristão que é luz tem que estar no mundo escuro. Se nós somos o sal da terra, por exemplo, o sal só faz diferença misturado na comida. O sal dentro do saleiro não faz diferença nenhuma. Eu tenho que me misturar com as pessoas. É claro, sem abrir mão dos meus princípios, mas eu devo me misturar. E isso Cristo fazia de maneira primorosa. Eu queria agora te fazer pensar um pouquinho sobre esse momento do capítulo 15 de Lucas, onde Cristo está sentado jantando com pessoas assim. Os religiosos que estavam ao redor, olhando a cena, eles viam e julgavam Jesus Cristo dizendo assim, bom, esse não é o tal Filho de Deus? Esse não é um homem que se diz um profeta ou alguém muito especial vindo da parte de Deus? Como é que ele está sentado com esse grupo de pessoas? Ele não podia fazer isso. Então Jesus decide dar uma resposta a eles, contando 3 histórias. 3 histórias que chamamos de parábolas. As parábolas eram histórias com fundo moral que Jesus Cristo sempre contava. Ele era especialista também em histórias. E quando ele contava, ele sempre tinha uma lição a tirar dessas histórias. Jesus, então, quando é indagado por que está sentando com pecadores, ele conta essas 3 histórias do capítulo 15 de Lucas. A primeira história, a primeira parábola, é a parábola da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou, uma se perdeu, ele foi atrás daquela ovelha perdida, encontrou e faz uma grande festa quando encontra. Veja, à primeira vista parece que um homem que tem 100 ovelhas tem suas posses e uma não vai fazer falta. Mas aquela ovelha perdida, sim, era muito importante para ele, assim como qualquer outra do aprisco. Uma que se perde era importante para aquele pastor. Então ele busca, encontra e faz uma festa. Segunda parábola, Jesus conta que uma mulher tinha 10 moedas. À primeira vista também parece que 10 moedas. Se você perde uma, como foi o caso daquela mulher da história, não parece grandes coisas. Mas ela então revira a casa, varre tudo, até que encontra aquela moeda perdida. Uma moeda de 10, ela perdeu uma, que era importante para ela, senão ela não teria revirado a casa. Ela encontra a moeda, convida as amigas e faz uma grande festa. Terceira história, um homem tinha 2 filhos. Um deles decide ir embora de casa, pegando a parte da herança que lhe cabia, e então vai gastar tudo. Um filho se perde, o pai aguarda ansiosamente o retorno do filho, até que o filho volta. O filho volta, o pai então faz uma grande festa porque o filho foi encontrado, estava perdido e foi achado. Nós temos nessas 3 histórias 2 coisas que são em comum em todas elas. A primeira delas é que sempre tem algo perdido. E se tem algo perdido, o dono daquilo importa muito com aquilo que estava perdido. Ele vai atrás. O pastor, que representa o pastor Jesus Cristo, o supremo pastor, ele vai atrás da ovelha, porque uma ovelha, mesmo sendo uma, lhe importa muito. Você é importante para Jesus. Uma moeda pode parecer coisa pouca, mas para aquela mulher era a sua moeda. Ela vai atrás, como Jesus vai atrás de quem se perde. Assim como um filho que estava perdido, quando o pai recebe de volta, o filho estava perdido e o pai faz uma grande festa, que é outra coisa em comum nessas 3 histórias. Primeira coisa em comum, sempre tem algo perdido, e quando é encontrado, segunda coisa em comum, sempre tem uma festa.
A Bíblia é clara em dizer que quando alguém está perdido e é encontrado, há uma grande festa no céu. Veja a sua importância. Você é tão importante para o céu que o céu é capaz de parar um pouco tudo que está fazendo para celebrar a sua volta, o seu retorno, o seu resgate. Eu estou falando para alguém hoje que está voltando para a igreja. Estou falando para alguém que está na igreja, mas está longe de Jesus e está voltando agora. Está sentindo isso no coração. Que você seja o motivo da festa no céu. É isso que importa. Você é importante para o céu, a ponto de o céu querer fazer uma festa por você. Esse capítulo 15, portanto, é uma resposta de Jesus Cristo para aqueles que diziam assim, olha, não deveria estar se misturando. Jesus diz, não, eu vim para esses que estão perdidos. Eu vim para esses que são pecadores, que vocês estão julgando e colocando de lado, cobradores de impostos, prostitutas, esses estão perdidos, estão sendo encontrados. Por isso há uma grande festa, por isso eu me misturo com eles, por isso eu estou com eles jantando agora. Mas essas três histórias, elas nos ensinam lições importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a tua vida. Por exemplo, a primeira história, ela me ensina de uma ovelha que está perdida. Veja, ovelha, ela até sabe que está perdida, mas ela não sabe como voltar. Talvez esteja falando para alguém que está aí agora, me ouvindo. Caiu esse link aí no teu celular, você não sabe como que chegou, mas está aí você diante do celular ou da televisão, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele queria te encontrar. Você sabia que estava perdido, mas como uma ovelha, sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. Hoje Jesus Cristo veio te encontrar como o pastor que vai atrás de uma ovelha. Você sabe que está perdido, mas não sabia como voltar? Jesus te encontrou. Segunda história conta de uma moeda. Uma moeda que se perde. Moeda não sabe que está perdida, nem muito menos sabe como voltar. Mas a boa notícia é que para você, que não sabe que está perdido, nem sabe como voltar, Jesus Cristo vai atrás de você como aquela mulher na parábola foi atrás da moeda e encontrou. Jesus Cristo hoje está em direção a você, Ele está buscando você. Como eu disse, talvez como uma moeda você nem saiba que está perdido. Você deve olhar para si mesmo e falar, eu, pastor, estou na igreja, eu vou todo culto, eu estou ali. Mas se você parar para analisar, pensa bem há quanto tempo você não lê sua Bíblia. Você não ora, não tem comunhão mais com o Pai. Você está perdido e não sabe. Como aquela moeda, Jesus Cristo vai fazer de tudo para te encontrar. E Ele te colocou aqui hoje para ouvir essa mensagem. Terceira história, conta de um filho perdido. Essa é a história que nós vamos nos debruçar um pouquinho e estudar com mais detalhes agora. Mas o filho perdido me mostra de alguém que sabe que está perdido e sabe como voltar. Você sabe que está perdido, não sabe? Sabe o caminho de volta, não preciso nem te dizer. Chegou o dia de voltar. Hoje é a hora, hoje é o tempo. Por que você vai continuar adiando mais algo que Jesus está te chamando há tanto tempo? Você conhece o dia de amanhã? O ontem já se foi, o amanhã você não conhece. Tudo que você tem é o agora. Por isso agora é a hora de voltar. Eu quero já apelar ao teu coração. Está me ouvindo agora e sabe que está distante de Jesus? Mesmo estando na igreja, ou estando longe dela, hoje é o dia de você voltar. Como eu disse, nós vamos estudar, portanto, o capítulo 15 de Lucas, a terceira parábola. Essa terceira parábola nós vamos ler pausadamente, entendendo verso a verso desse texto. Está a partir do verso 11 do livro de Lucas. Pegou sua Bíblia, tirou do sofá, tirou do colo, estava marcadinha aí com a fitinha também. Não tinha fitinha, estava aberta. Ok, vamos lá. Lucas capítulo 15, nós já oramos, vamos direto para a leitura. Verso 11 em diante, onde nós lemos assim, ó. Continuou. Jesus continua contando as histórias, ele tinha contado duas já, vai para a terceira. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Eu paro aqui já a leitura. O homem ele tinha 2 filhos. Geralmente a gente destaca nessa história o filho que é chamado de filho pródigo, o mais novo, que vai embora de casa. Mas a gente precisa ter uma atenção especial porque ele tem 2. E todos os 2 representam pessoas perdidas que precisam ser encontradas. Você vai entender daqui a pouco. Mas ele tem 2 e os 2 têm lições para nós. Vamos lá. Verso 12. O mais moço deles, o mais novo, ele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Um filho chegou para o pai e disse assim, pai, me dá minha parte da herança. Quando é que um filho recebe uma herança? Responde para mim aí em voz alta. Quando que um filho recebe herança? Quando o pai morre. Muito bem. Quando o pai morre, e nesse momento quando o filho pede a herança para o pai, em outras palavras, o que ele está dizendo é, pai, se o senhor está vivo ou se está morto, não me importa. Eu quero que o senhor morra. Eu já não te amo mais. Pode parecer duro, mas é exatamente isso o que o filho estava dizendo em outras palavras. Pai, não me importo mais contigo. Eu quero só meu dinheiro e quero ir embora. Só que tem uma parte desse texto que acabamos de ler, do verso 12, o finalzinho diz assim, e o pai lhes
repartiu os haveres. Eu destaco esse plural, lhes repartiu os haveres. A Bíblia não está falando que o pai deu a herança só para o mais novo. A herança também foi recebida pelo mais velho. E há aqui um detalhe importante nessa história, em que naquela época, um filho mais velho ele tinha um papel primordial nesse momento aqui. Em que um filho discutia com o pai, ou o pai com o filho, o papel do filho primogênito, do mais velho, era chegar diante da briga e dizer assim, não, calma, não vamos brigar por isso. Chega, acabou a discussão. Só que você não vê em nenhum momento esse filho mais velho fazendo o seu papel de irmão mais velho. Ele já começou falando aqui. Não faz papel de filho mais velho, não faz seu papel de primogênito, apartando a briga. Pelo contrário, ele fica quietinho e também recebe sua herança. Em outras palavras, ele está dizendo nas entrelinhas que também não se importa mais com o pai. Se está vivo, se está morto, eu quero meu dinheiro também. Ele continuou na casa do pai, mas ele também não amava mais o pai. E aqui vai a primeira lição dessa parábola. Você percebe que às vezes tem muita gente que sai da igreja porque já não ama mais o pai. Ele diz, pai, eu estou indo embora, eu quero curtir o mundo, eu quero a liberdade dessa vida. Achando que lá fora vai encontrar algo muito melhor do que tem na igreja. E ele vai, mas isso é mais aberto. Existem casos que são mais velados. Pessoas que ficam na casa do pai, que ficam na igreja, como esse irmão mais velho, mas que já não ama mais o pai. É bem provável que eu esteja falando para alguém nessa hora, que está nesse estágio. Está na igreja, mas já não lê mais a Bíblia, não tem mais prazer de ir aos cultos, está desistindo da caminhada cristã, já não ora mais, está na casa do pai, mas já não ama mais o pai. Esse filho mais novo, portanto, decidiu ir embora. E o verso 13 narra assim, ó. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Viver dissolutamente significa viver sem pensar no amanhã. Vai gastando tudo que tem. Você conhece gente assim? Pois é. Esse mais novo pegou o dinheirinho dele, foi para uma terra longe e começou a gastar o dinheiro todo. Gastou. Você já percebeu que nessas horas, quando você tem dinheiro, aparecem os ditos colegas. Mas são apenas colegas interesseiros que estão afim do teu dinheiro. Enquanto você tem dinheiro, eles vão estar ali. Quando você não tiver mais, todos vão embora. Essa é a ilusão que o pecado traz. Você pensa que vai estar tudo muito bem, tudo muito bom, vai estar rodeado de boas pessoas, até que uma hora a festa acaba. A graça do pecado acaba. Aquele chamariz que tem o pecado já não tem mais. Você achava que quando estava na casa do pai, na igreja, o mundo tinha mais luzes, mas quando você está lá você percebe que não é tão assim. O palhaço perde a graça, a luz uma hora se acaba e o pecado se esvai. E quando tudo vai embora você se vê sem nada. Era isso que tinha acontecido com esse garoto. Foi para uma terra distante, gastou tudo sem pensar no amanhã e cá estava ele agora sozinho. E passando necessidades que vamos ler agora. Olha o que diz o texto, verso 14 agora. Depois de ter consumido tudo, para piorar, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Naquele país, para piorar tudo, ele já estava sem dinheiro, começou sobre aquele país uma grande fome. Ele não tinha mais o que fazer nem como comer. Ele vai procurar um trabalho. Só que quem que vai dar trabalho se a terra está passando uma grande fome? Olha o que diz o verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que estágio o pecado é capaz de te levar. Aquele garoto estava tão no fundo do poço que agora ele estava se submetendo à maior humilhação para um judeu. Lembre-se que Jesus está contando essa história, não é uma história real, mas ele está contando essa história para religiosos judeus. E para um religioso judeu, uma das maiores humilhações é estar envolto a porcos ou ter contato com porcos. Você sabe que a carne do porco para um judeu, ou até mesmo para os adventistas hoje em dia, é algo que eles não comem, eles não se misturam, não tocam nisso. E para um judeu daquela época que Jesus está contando essa história, era uma pior desonra. Por que Jesus fala sobre porcos, não usou o exemplo de outros animais? É porque ele queria dar a dimensão de onde o pecado é capaz de te levar. O pecado é capaz de te levar para um estágio de humilhação, tal qual cuidar de porcos para um judeu. Aquele garoto tinha chegado num estágio tão degradante como alguém que está indo em direção a um precipício
e vai de olhos vendados. O pecado faz isso com a gente, vai levando, e quando está na beira do precipício, o inimigo tira a venda dos teus olhos e diz, olha onde você chegou. Aí você fala, gente, como que eu vim parar até aqui? E aí você está ali na beira do precipício, sua vida está destruída, quase acabada, e você agora está se culpando, porque o inimigo te levou até lá. Essa é a ilusão do pecado. Como eu disse, uma hora isso acaba. E aí você vai precisar ir até onde para entender que o pecado não vale a pena? Pense nisso. Esse garoto agora desejava comer comida de porcos. Vocês sabem muito bem que eu sou mineiro de origem, né? Pra quem não sabe é isso, eu sou mineiro e em Minas Gerais a população, isso é comprovado por estatística, viu? A população de porcos é maior que a população humana. De tanto que o mineiro consome carne de porco, seus derivados, enfim. E eu cresci nesse ambiente, e não precisa ser um ambiente rural não, eu cresci numa cidade até relativamente grande, Juiz de Fora, num ambiente bem urbano, e eu tinha um vizinho que criava porcos num ambiente urbano. Ele tinha lá o chiqueirinho e tudo com seus porcos, e tinha um costume desse vizinho. Ele pegava latões enormes e passava de casa em casa, entregando para que os vizinhos juntassem comidas, restos de comida em casa. Eu me lembro muito bem que todo o resto de comida a gente ia jogando ali, aquele restinho que sobrava no prato. Lá em casa não sobrava muito porque era quase que lei não deixar comida no prato. Mas o que restava a gente ia jogando ali, uma comida que ficou velha na geladeira, coisa assim. Eu me lembro que chegava no final da semana, a gente ia juntando tudo, e quando minha mãe pedia para que a gente jogasse a comida ali naquela lata, era quase insuportável o cheiro de comida estragada, comida podre. Essa é a chamada lavagem que era dada de comida aos porcos. E quando eu leio essa história dizendo que o garoto chegou num estágio em que eles tinham vontade de comer a comida dos porcos, eu lembro daquela cena. Como que alguém chega nesse estágio de querer comer comida de porcos? Provavelmente não recebia salário e não tinha o que comer. A terra passava por uma grande crise. É nessa crise que o pecado te joga. É nessa humilhação. E aí o garoto, em meio àquele desespero, ele chega a uma conclusão. Como é que eu posso estar aqui se tem empregado na casa do meu pai que tem fartura? E eu tô aqui. E olha o que o texto bíblico mostra agora, o momento da virada na história desse garoto. Me acompanha aí na Bíblia. Pega de volta, eu fechei aqui só para te contar essa história, mas olha o que a Bíblia segue dizendo a partir de agora, no verso 17. Lucas 15, verso 17. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Aí olha o que ele diz. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que ele caiu em si. Daqui a pouquinho a gente volta para ler. A Bíblia diz que ele caiu em si. E caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui morto de fome. Caindo em si, eu destaco essa frase. Cair em si, na realidade, eu comparo a atuação do Espírito Santo. Porque ninguém cai em si dos seus próprios erros por conta própria. Não dá na telha, não dá na cabeça. Isso acontece porque o Espírito Santo nos convence, é o que diz a Bíblia. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel dele. Então, esse cair em si é quando você tem um toque do Espírito Santo. E posso te dizer uma coisa? O Espírito Santo está tocando você agora, não tá? Tá te incomodando aí e tal, não tá? Você deve estar pensando, e agora? O que eu faço da minha vida a partir de agora? Que eu sei que eu preciso voltar para a casa do Pai. Que eu sei que eu estou longe da casa do Pai. O que eu faço agora? Aquele garoto então decidiu a melhor coisa que ele deveria fazer. Decidiu voltar para a casa do Pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E aí eu vou dizer para ele, Pai. Ele começou a ensaiar o discurso. Levantou-se de lá, deixou os porcos para trás e começou a ensaiar. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Pelo menos isso, eu sei que o Senhor não vai me aceitar mais como filho, mas pelo menos como um dos trabalhadores. Vai ensaiando o caminho todo. Pai, eu pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como trabalhador. Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como... Pai, lá vai ele ensaiando o caminho todo, dias de viagem, andando. E o filho segue ensaiando. Até que, lá na fazenda do pai, lá está o pai. Todos os dias, assentado, quem sabe, numa cadeira de balanço, a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando, assentado numa cadeira de balanço, todo dia esperando, o meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. Assim como o pai dessa parábola, esse pai da parábola é Deus. Deus hoje olha para você e
Todo dia ele espera, meu filho hoje vai voltar, e você não volta. Hoje é o dia do meu filho voltar. Hoje eu vou arrumar um instrumento para tocar, um vídeo na internet, uma mensagem na igreja, um alerta de um familiar. Ele vai ver alguém orando por ele. Hoje ele vai voltar e você não volta. Todo dia o pai espera. E todo dia aquele pai da parábola esperava o filho vai voltar, o filho vai voltar. Até que um dia ele vê ao longe o filho voltando. Estrada poeirenta, lá vem um rapaz maltrapilho, sujo, barba grande, cabelo desgrenhado, todo fétido, mas vinha o garoto. E o pai, vamos ler agora, o pai se levanta, reconhece o filho. Porque pai que é pai, mãe que é mãe, reconhece o filho independente do estágio. O estágio não importa muito. Importa que o filho está voltando. E o pai, ele reconhece você independente do que o pecado fez na tua vida. De onde você tenha ido. Ah, pastor, eu fui longe demais. O pai está te esperando de volta de braços abertos e vai correr para te abraçar. Ele está aí agora do teu lado. Ele está aí do teu lado vibrando porque você está voltando. E olha o que diz o resto da história. Acompanha aí comigo. Vamos lá, pega a Bíblia de novo. Vamos agora para o verso... Deixa eu ver onde nós paramos. Ok. Paramos no verso 20. Olha o que diz. E levantando-se foi para o seu pai. O menino decidiu ir embora. E ele vinha ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou. O pai teve compaixão do filho. Assim como Jesus olha para você e vê o que o pecado fez com você, ele tem compaixão de você também. Ele estava esperando por esse dia. E você chegou. O pai correu. Daqui a pouquinho eu vou dar detalhes sobre isso. Mas o pai correu. E o verso 21 diz assim... E o filho lhe disse, olha o discurso que ele ensaiou o caminho todo. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele foi falar, trata-me como um dos trabalhadores, você vê que o texto nem deixa. O pai nem deixa. É como se o pai estivesse dizendo assim, nem continua. Filho, para. Eu sei que a maioria das pessoas não iria receber o filho de volta, mas eu recebo. Talvez você lendo essa história pense assim, esse pai é muito bobo. Eu não aceitaria. Se aceitasse, eu ia pelo menos dar uma surra no meu filho. Talvez... Como eu disse, não está no texto, mas talvez alguns vizinhos devem ter pensado isso. Nossa, esse pai não tem pulso firme nenhum com os filhos. Olha, esse menino pediu dinheiro do pai, disse que quer ver o pai morto. Pediu herança, onde já se viu? Eu não daria esse dinheiro. Esse cara é muito bobo. E aí eu acho que se um dia esse menino voltar, eu não aceitaria. Só que a gente precisa lembrar que esse pai não é um pai humano, é Deus. É um Deus que te aceita de braços abertos outra vez. Ele estava ansioso pela tua volta, eu já falei isso aqui. E o pai nem deixou o filho continuar. Quando o filho ameaçou dizer, trata-me como... O pai disse o seguinte, olha a festa que ele decidiu fazer. O pai, verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Lembra que eu falei? Sempre nas parábolas, essas três aqui, nós temos algo que se perdeu, foi achado e tem uma festa, e o pai decidiu fazer a festa. Provavelmente quem estava lá nessa festa, os vizinhos, os que falavam mal do pai. Tem gente que não entende a graça de Deus. Tem gente que não entende como que Deus... Pastor, mas Deus é justiça, mas Ele também é amor. Ele aceita de volta. É o Deus de toda graça, é o Deus que abraça você e diz assim, filho, mesmo sem você merecer, eu te recebo de volta. Vem cá, traz um anel. Anel representava filiação. Olha, ele não vai ser empregado não, ele vai ser filho de novo. Ele tem todo direito a outra herança agora. Trata-me como um dos teus empregados. Não, filho. Traz um anel. Traz sandália para os pés, representa base. Vou te dar sustentação de novo. Uma nova veste que representa perdão. Eu te perdoei, meu filho. Assim como Deus está olhando para você agora dizendo, filho, não importa o que você fez, eu perdoo o teu pecado se você estiver arrependido. E aí mata um novilho cevado, vamos fazer uma grande festa, quem sabe até um churrasco. E lá estão eles celebrando, o filho voltou. Mas você lembra que o pai tem quantos filhos? 2. O segundo filho aparece na história outra vez. Olha o que diz a Bíblia, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou, que era aquilo? Verso 27. E ele lhe informou, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Olha que bênção, teu irmão voltou.
Só que olha a reação do filho mais velho, do irmão mais velho. Ele se indignou e não queria sentar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E assim termina a parábola. Você consegue entender agora por que Jesus contou essas três histórias, né? É como se ele estivesse dizendo: olha, eu não vim para aqueles que se acham bons demais, para aqueles que se acham santos demais, que não precisam de nada. Não, eu vim para os pecadores. Por isso que eu estou aqui comendo com eles. Era a cena do momento. Ele conta a história, porque quem está perdido precisa ser achado. Quem está morto no pecado precisa reviver. Por isso que ele veio até você, nesse dia, nessa hora. Não sei se está assistindo agora esse vídeo à noite, ou pela manhã, ou em outro momento, mas é para você essa mensagem. Você que está há muito tempo na igreja, mas está perdido, é para você voltar. Você que está há muito tempo longe da igreja e quer voltar, é para você voltar. Pastor, nunca fui da igreja, é para você vir para a casa do Pai. Você percebe que o final dessa história mostra um filho mais velho que ficou na casa do pai, mas já não amava mais o pai. Lembra no início da história ele recebeu a herança? Não amava o pai, queria ver o pai morto também. Não se importava tanto quanto o seu irmão mais novo. Só que o irmão mais novo saiu da casa do pai. Assim como muitos saem da igreja. Mas ao passo que alguns ficam e já não amam mais o pai. Infelizmente tem gente assim. Está dentro da igreja, mas já não tem mais comunhão com Deus. Talvez esteja falando para alguém que agora está me ouvindo, que não perde um culto, quem sabe, mas já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, não tem contato com o Senhor, não ama mais o Pai. E aí aquele irmão mais velho olhou e falou assim: como assim meu pai está fazendo festa? O pai voltou e tentou conciliá-lo, trazê-lo para dentro de casa, mas ele foi irredutível. Não quero saber, pai. Não quero saber. Como é que eu estou aqui esse tempo todo, dentro da tua casa, sendo fiel às tuas ordens, o Senhor nunca me deu um cabrito para matar, para comer com meus amigos? Mas aí vem esse teu filho, veio a expressão, esse teu filho. Ele nem falou, veio o meu irmão. Ele estava tão revoltado que ele diz assim, esse teu filho aí. Isso é uma clara e manifesta expressão de alguém que está chateado com a história. Já viu que tem gente que fica chateado na igreja? Pasmem, tem gente assim, que fica chateado quando alguém retorna para a igreja. Fala assim, olha, ainda fizeram uma festa para ele ainda. Fulano foi lá, curtiu do mundão, e ainda dá um kit de batismo. No meu tempo nem teve kit, não teve isso, não teve aquilo. Eu não sei o que motiva alguém ter esse tipo de sensação. Mas o fato é que tem gente que está na casa do pai e está desse mesmo jeitinho. O interessante é que ele diz assim, olha, esse teu filho foi para o mundo lá e gastou com meretrizes. Te pergunto, como ele sabia que o irmão mais novo tinha gastado com meretrizes? Sabe por quê? É porque provavelmente se ele tivesse a mesma oportunidade, ele faria o mesmo ou até pior. Tem muitos que estão dentro da igreja sem amar mais o Pai, que criticam e julgam aqueles que estão lá fora, que saíram da igreja. Mas se tivesse a oportunidade, fariam o mesmo ou até pior. Olha que coisa interessante nessa história. O filho mais novo que começa a parábola fora da casa do pai, ele termina dentro da casa do pai. E o filho mais velho que começa a parábola dentro da casa do pai, ele termina fora. E isso me ensina que não importa muito como começou a história, importa como termina a história. Não importa muito como foi a tua história até aqui, ou como ela começou, ou como foi o meio da tua história. Importa como vai terminar. Você vai terminar essa história dentro ou fora da casa do pai. A escolha é sua. Eu sei que você já tem uma decisão aí no coração. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo está tocando você agora, para que você tome a decisão correta de terminar dentro da casa do pai essa história. E como eu disse agora há pouco, eu pulei um trecho da leitura. Na verdade eu não pulei, eu disse que eu iria dar mais destaque no final. E o destaque é aquele momento em que o pai se levanta e corre na direção do filho, abraça o filho e beija. Por que eu destaco essa frase ou esse trecho? Sabe por quê? Porque isso aqui era incomum na época. Hoje em dia, filhos correndo na direção do pai, o pai na direção do filho, é muito comum, mas naquela época era muito incomum um pai se levantar, uma desonra para o pai. Quem tinha que vir era o filho.
Mas nessa história eu estou vendo o pai indo na direção do filho, correndo, quebrando todos os protocolos, mesmo que aquilo fosse uma humilhação, uma vergonha. O pai corre. Lembra que eu falei que talvez os vizinhos estivessem naquela festa? Talvez eles estivessem dizendo assim, o pai foi muito bobo, aceitou o filho de novo. Pelo menos o mais velho ficou aí, o mais velho, pelo menos de repente o mais velho criando o maior caso lá do lado de fora, e os vizinhos pensando, ele não tem controle de nenhum. É porque a história dessa parábola mostra um pai que é Deus, que ama os seus filhos, independente do que eles fazem. Jesus Cristo continuou te amando, mas ele espera que você fique dentro da casa dele. Porque ele está correndo agora na tua direção. Do tanto que ele te ama, ele quebra o protocolo e vai na tua direção. Era para ser eu, como pecador, ir na direção de Deus, mas Deus vem em minha direção. Ele veio até você hoje através de um link, alguém que te enviou essa mensagem, porque Deus queria te alcançar hoje. Ele está correndo na tua direção, de braços abertos agora, esperando que você o abrace. Que tal você fazer isso agora? Que tal você dar mais uma chance para Jesus? Na verdade, a chance deveria ser para mim. Mas Jesus está te pedindo, filho, me dá uma chance. Deixa eu mudar a tua história. Fica aqui comigo dentro da minha casa, o lugar de onde você jamais deveria sair. Repito o que eu falei agora há pouco. Essa mensagem é para você que está dentro da igreja, mas está perdido na casa do Pai. Os braços do Pai é o teu lugar. Essa mensagem é para você que se afastou da igreja. Volta. Volta enquanto é tempo. Essa mensagem é para você que nunca foi da igreja. Essa mensagem é de um pai que está doido para te ver em casa. Você está disposto a aceitar esse desafio? De aceitar esse convite do céu para você? É para mim também. E se você deseja se unir a mim, aceitando o abraço do Pai, e deseja se unir a mim dizendo, Pai, eu também quero ser essa pessoa, terminar a minha história dentro da casa do Pai, você topa esse desafio? Se você topa esse desafio, está balançando a cabeça aí, né? Levanta sua mão onde você está e ore comigo agora. Vamos orar juntos por isso? Senhor nosso Deus, eu oro com essa pessoa que está me acompanhando aí pela televisão, pelo celular, mas que está precisando do teu abraço. Que bom que o Senhor o aceita. Que bom que o Senhor aceita essa tua filha, esse teu filho. A gente não merecia, mas aqui estamos nós querendo terminar nossa história dentro da casa do Pai. Entregamos nossa vida em tuas mãos, te pedindo que o Senhor nos traga amanhã outra vez para continuarmos tendo reencontros contigo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Foi muito bom ter você aqui hoje, mas não se esqueça que nós estamos uma semana juntos. Através desse meio aqui, nós vamos estar aqui envolvidos, falando virtualmente, mas com o Espírito Santo muito real aí do teu lado. Amanhã você é o meu convidado, o link vai chegar para você. Que Deus te abençoe e a gente se vê.